Rodovias com revestimento primário são destinadas a suportar tráfego mais pesado do que rodovias em leito natural. Com manutenção adequada, elas duram por muito tempo. Mesmo com nivelamento e reconformação frequentes, os efeitos do tempo e do tráfego vão erodir, eventualmente, a camada de revestimento primário constituída por material granular. Se esta não for recomposta, o subleito será danificado, levando à necessidade de reconstrução da plataforma da rodovia. Esta fita de vídeo enfoca a adição de material granular para recuperar a camada de revestimento. Esta operação é designada por recomposição de revestimento primário. A recomposição de revestimento primário é uma operação de vulto que envolve muitos trabalhadores e vários equipamentos. É essencial haver planejamento adequado e coordenação com seu engenheiro de manutenção. Programe a recomposição durante períodos de bom tempo. Muita chuva causará atrasos nos serviços. Antes da recomposição, reparar áreas enfraquecidas, panelas profundas e depressões maiores. Para informações adicionais sobre reparos, reportar-se à fita de vídeo consertos em rodovias não pavimentadas. Limpar todas as valetas e bueiros antes de iniciar a recomposição. Boa drenagem é essencial para uma longa duração do reparo. As fitas de vídeo limpeza de valetas revestidas, bueiros e caixas de areia fornecem informações adicionais. Antes de iniciar os trabalhos, defina a quantidade de material granular necessária e a jazida que irá suprir esta operação. Defina também se um desvio de tráfego é preferível ou se uma faixa da rodovia deverá ser trabalhada de cada vez. Um desvio retirará o tráfego da área de trabalho, tornando a operação mais eficiente e segura. Você necessitará de equipamento adequado para este serviço. Uma moto niveladora para preparar o subleito e espalhar o material granular. Um rolo de pneumáticos para compactar o subleito e o material granular. Ou você poderá utilizar um rolo vibratório. Um trator de lâmina para amontoar o material granular. Uma carregadeira frontal para carregar o material granular nos caminhões basculantes. Um número suficiente de caminhões basculantes para transportar o material granular ao local dos trabalhos. Um caminhão-pipa para ser utilizado para o controle de pó e para manter uma adequada umidade do material granular. Um gabarito para verificar o abaulamento transversal. E ancinhos, pás e um carrinho de mão para movimentar o material e remover fragmentos de tamanho excessivo e torrões de argila. Além do equipamento adequado, você necessitará de material granular aprovado pelo engenheiro de manutenção. Este material deve conter uma proporção correta de partículas graúdas e finas bem misturadas. Deverá ser obtido de fontes naturais ou de instalações de britagem. Você necessitará também de água limpa para conseguir uma boa compactação. A fonte de água deve estar o mais próximo possível do local dos trabalhos para reduzir o número de caminhões-pipa a um mínimo. Antes de analisarmos cada etapa em detalhes, apresentaremos rapidamente as 6 etapas básicas da recomposição do revestimento primário. Etapa 1. Instalar os dispositivos de controle de trânsito. Etapa 2. Reconformar e compactar o subleito. Etapa 3. Carregar, transportar e descarregar na pista o material granular. Etapa 4. Espalhar o material granular. Etapa 5. Compactar o material granular. Etapa 6. Remover os dispositivos de controle de trânsito. A seguir, analisaremos em detalhe cada etapa. Etapa 1. Instalar os dispositivos de controle de trânsito. Siga os procedimentos corretos para a instalação de placas, cones e barreiras. Eles são importantes para a segurança de todos.
Se os serviços reduzirem as duas faixas de tráfego da estrada a uma única faixa, você necessitará de sinalizadores para direcionar o trânsito. Reportar-se à fita de vídeo controle do trânsito durante conservação para maiores informações. Etapa 2. Reconformar e compactar o subleito. Se a recomposição do revestimento primário for executada durante tempo seco, distribua apenas a quantidade de água suficiente para umedecer a superfície. Entretanto, a melhor ocasião para reconformar o subleito é imediatamente após uma chuva. A superfície umedecida ficará mais suave à ação da lâmina e evitará a perda de partículas finas. Para reconformar o subleito, inicie pelo bordo externo. Trabalhe em passadas de cerca de 200 metros de extensão. Se a superfície estiver muito dura, utilize o escarificador para soltá-la. Remova fragmentos de tamanho excessivo e torrões de argila. Ajuste a lâmina para cortar até o fundo das irregularidades da superfície. O bordo inferior da lâmina deve estar posicionado à frente do bordo superior. Para obter um abaulamento transversal correto, que geralmente é de 4%, posicione a lâmina de forma que sua extremidade mais próxima ao eixo esteja levemente mais alta do que a outra extremidade. A seguir, coloque a lâmina entre 30 e 45 graus em relação ao eixo da moto niveladora para formar uma leira ao longo do eixo da rodovia. Então, movimente a lâmina para colocar a leira entre as rodas da moto niveladora ou fora delas. Incline as rodas dianteiras na direção da leira a ser formada para compensar os esforços laterais na lâmina. Faça uma leira. Não passe com as rodas da moto niveladora sobre a leira. A seguir, espalhe o material da leira. Coloque o topo da lâmina para frente. Ajuste a lâmina para pegar o material e espalhar a leira do centro para o bordo da rodovia. Ajuste a posição da lâmina para ficar paralela à declividade transversal. Espalhe o material da leira uniformemente para obter a declividade transversal correta. Prossiga reconformando o subleito na outra faixa de tráfego. Para verificar a declividade transversal, utilize um gabarito de abaulamento equipado com nível de bolha. O gabarito serve para medir a declividade da superfície da rodovia do seu eixo para bordo, chamada de declividade transversal ou abaulamento. O gabarito deve ter a declividade que você deseja para a seção transversal da rodovia. Para uma declividade transversal de 4%, a superfície da rodovia de seu eixo para o bordo deve cair 4 centímetros em cada metro. Para verificar a declividade transversal em um trecho em tangente da rodovia, instale o gabarito ao longo da seção transversal com seu lado mais curto na direção do eixo e verifique o nível de bolha. Se a declividade transversal estiver correta, a bolha deverá estar centrada no indicador do gabarito. Repita esta